Namastê, pessoal. Muita luz, muita paz, muita bênção para nós hoje, dia 20 de julho de 2025, domingo, Grupo do Discipulado, leitura sagrada. Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Não é isso? Loka samastá sukino bhavantu. É a música, é o mantra que a gente está aqui entoando, né? E trazendo aqui para nós aqui a tradução. Não é uma tradução tão boa assim nesse sentido, mas é uma boa tradução, assim, se a gente fosse trazer, né? E aí, estudando um pouquinho melhor, que todos os seres em todos os mundos faz parte de um trecho. E esse trecho diz: Om, que todos sejam felizes, que todos sejam livres de doenças, que todos vejam o que é auspicioso, que ninguém sofra. Om, paz, paz, paz. Eu tava dando uma lidinha, né? Paz, 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 termina shanti, 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 né? No final, shanti, 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 né? E aí esses três níveis de paz. É paz com relação às forças divinas ou cósmicas, sabe? As catástrofes, as questões naturais, etc. A paz com relação aos outros seres, que aí são os seres humanos, os animais, enfim. Inclusive, até recentemente, né, eu lembrei as pessoas, eu não lembro se foi no Darshan ou se foi no discipulado de que a gente é animal, né, as pessoas se esquecem. Acho que foi no Darshan, não foi que perguntaram o papel dos animais na transição planetária? Aí eu tive que lembrar que você também é um animal, que aí precisa saber qual é o seu papel, né, dentro dessa transição planetária. E o terceiro ponto de paz, porque é Shanti, 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 né, que é com relação a si mesmo, que é a paz com relação ao seu corpo, mente, espírito, coração, etc. As coisas todas que estão dentro de você. Então, um com relação ao que é de fora, ao que é, entre aspas, incontrolável, né? O que é divino, são os cataclismas, os desastres naturais, todas as coisas, inclusive a paz reinando em todos esses lugares, né? Então, a gente tem a outra paz que é com relação aos outros seres humanos, os outros animais e tudo mais, e a gente pede a paz interior, corpo, mente, espírito. Então, com base nisso, a gente pode começar a compreender um pouquinho do que é este trechinho que foi escolhido para ser explanado um pouquinho hoje, que é que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Essa é uma tradução, como eu falei aqui, né? Ela não é uma tradução literal, mas ela é uma tradução que ela se aproxima e muito daquilo que quer ser dito, daquilo que quer ser expressado, né? Que é um desejo genuíno e compassivo de paz absoluta. Não é isso que a gente busca? Se você for parar para pensar, seja com relação a tudo aquilo que você está vivendo na sua vida hoje. Seja com relação a tudo aquilo que você espera e anseia que seja algo que vai trazer a você uma ideia, por mais que seja uma ideia, né? Uma ideia de felicidade, ou algo nesse sentido. Então, essa paz é tudo que a gente busca para construirmos uma boa relação conosco, que é o que a gente faz quando ninguém está olhando, uma boa paz nos nossos relacionamentos, a paz com cônjuges, amizades, chefes, filhos, enfim, né? E a paz que permeia tudo, é a paz que vai fazer com que a gente consiga prosperar, vai fazer com que a gente consiga seguir, né? Então, você vê que quando a gente começa a trazer um pouquinho para a didática da nossa vida cotidiana, a gente começa a compreender que faz todo o sentido do mundo que nós desejemos isso, que nós estejamos de comum acordo para conosco mesmos no desejo real e significativo de que todos os seres tenham paz em todos os mundos, ou seja, em todas as esferas possíveis ilimitadas.
daquilo que eu vejo, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu conheço, daquilo que eu desconheço, daquilo que me é claro e daquilo que me é um mistério. Este desejo precisa perdurar como real, como um mantra. Então você vê que ele começa OM, que todos os seres e todos os mundos seus e termina no OM. É o poder da criação. É o poder da criação. É o som da criação. É a divindade que há em nós entoando e pedindo, suplicando a oportunidade da criação da paz para todos. Então, o que que acontece com relação a isso? Hum, Quando você pede a paz de uma forma bem objetiva, o que que acontece? Você está pedindo para que todo mundo esteja resolvido. Aquela pessoa que você não gosta, aquele que te puxou o tapete, aquela que fez aquela coisa para você aquela vez, aquele ser imperdoável, aquela atitude, aquele crime. Então você começa a compreender que esse mantra, ele exalta a oportunidade da purificação pela compaixão. Então este é um mantra de compaixão que traz a nós uma visão e uma oportunidade compassiva da compreensão de que não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa o quanto você me feriu, o quanto você me magoou. Não importa. O meu desejo real é que você seja livre, é que você seja feliz, é que você esteja em paz em todos os mundos, em toda a contemplação das esferas visíveis e invisíveis, em tudo aquilo que acredito e que nem sei que existe, de todo o mistério, do que está na ponta do meu nariz ao que está na ponta do meu dedo que nem minha vista alcança. Ali é necessário que exista paz. Para quê? Para que eu siga. Compreende que você só irá seguir se tiver paz? Tudo conflui através da espera pela paz. Então, quando eu digo que todos os seres, eu não estou limitando a capacidade dos seres, eu não estou condicionando a paz a nenhum ser. Eu não estou escolhendo o ser. Eu somente desejo, eu somente oro, rezo, eu somente mantro, eu somente emano que todos os seres, inclusive eu, que tenhamos paz. Essa paz nessas três esferas que foram colocadas, divinas, cósmicas, os animais, a gente com a gente, de certa forma, o espírito. Esses três níveis de paz vão trazer a nós a oportunidade da compreensão real do que é a realidade. E se eu ouvir, balançando a minha cabeça, falando assim, não, é isso, a gente tem que pedir paz mesmo. Eu ainda não compreendi, porque não está no pedir paz.
Estar em ser a paz. Estar em exercer a paz. Estar na real compreensão da compaixão. E aí eu vou ler para vocês uma frase de um camarada que eu gosto muito. Ele se chama Saulo. Obrigado. Vou ler uma frase que eu busquei aqui, muito antiga minha, que eu vou colocar aqui no chat e vou ler para vocês, para a gente ilustrar um pouco sobre o que é desejar que todos os seres em todos os mundos, que eles sejam felizes. Eu já falei sobre isso, inclusive tem um estudo meu falando sobre essa minha frase. É porque para mim não é que seja sobre compaixão ou que personifique a compaixão ou qualquer coisa que seja, não é sobre isso. Existem frases melhores, muito melhores inclusive. Mas percebe você, tem um estudo sobre isso em algum lugar, ou no discipulado, em algum lugar onde eu fui bem a fundo, eu não vou a fundo nela agora, porque a gente está na Escritura Sagrada. Mas percebe, sem se dar conta, sem se dar conta é algo que você não está buscando. Então, sem se dar conta, obtendo de forma natural a percepção absoluta da entrega, função e renúncia do que é apenas ser, ou seja, agindo do jeito que se é, você já obtém naturalmente tudo isso. A renúncia do que é apenas ser. Isso é a compaixão. A compaixão é a disponibilidade do ser em exercer o seu eu natural. Então, a compaixão é essa oportunidade que nos faz observar de que no início talvez possa ser um exercício de desejar, de pedir, de ter um esforço. Isso faz parte, inclusive, do próprio olhar compassivo para consigo mesmo. Mas quando estiver lá, isso vai ser natural para você. Isso vai ser algo que já é, que você nem está se dando conta disso. Você nem se dá conta, porque isso já é quem você é. Então, se em todos os mundos, em todas as esferas, eu tenho esse desejo de paz, de felicidade, eu já estou permeando em mim o sentimento natural de felicidade e de paz absoluta. Então percebe, quantos são os mundos? Quantas são as esferas? Quantas são as dimensões? Esse é o desejo. Desde a consciência animalesca, primitiva, o mesmo desejo para a caça e para o caçador, porque a felicidade de um pode ser a morte do outro. A colheita de hoje pode ser o saque do outro.
Aonde há juízo de valor, ele não deve haver. É por isso que é difícil. É por isso que talvez nunca importe o que eu faça por você, por alguém, por qualquer pessoa que seja. A sua percepção vai ser sempre aquilo que você acredita que eu estou fazendo. Isso é com tudo na nossa vida. Não há compreensão. Por isso, não existe início e não existe fim. Não existe escolha. O que existe é todos os seres em todos os mundos. Não existe distinção. Não existe escolha. Logo, podemos avançar um pouquinho mais. Primeira vez que direi aqui no discipulado, não existe pecado dentro do desejo real divino. Por mais que queiram dizer que exista, por mais que digam que o homem caiu por isso, por mais que existam mandamentos, por mais que existam todas essas questões, não tirando mérito de nenhum deles, todos existem, e se fossem seguidos, a vida seria muito mais interessante também, inclusive. Não existe o que eu estou chamando aqui do pecado, porque não existe o julgamento. Mas nas Escrituras fala julgamento e fala sobre pecado e fala sobre moralidade e fala sobre um monte de coisa, ok? Ok. Essa não é a consciência de Deus. Mas a gente precisa ter muito cuidado nisso que eu estou trazendo. Por quê? Porque quando eu estou falando do divino, eu não estou falando sobre a sua relação com o seu divino pessoal. Porque cada um tem uma relação individualizada com Deus. Um é brother, um é amigo, o outro é julgador, o outro é não sei quem, o outro é ela, o outro é ele, o outro é não sei quem, o outro tá me esperando, o outro. Então eu não estou falando da sua relação com o seu divino pessoal. Esse te julga, esse vai estar te esperando, esse está lá sentado no trono, é um homem, é barbudo, é uma mulher, sei lá quem é na sua vida. É Punisher, né? É o punidor, é o que pune, ou não, é o amigo, é compassivo, é tranquilo. Eu estou dizendo com relação à consciência absoluta, Criador, criatura, Alfa, Ômega, esta consciência infinita de que tem a ciência de toda a trama que você está metido. Se um pai e uma mãe não julga e não pune, por que esta consciência aqui está?
alheia a todas essas questões, inclusive egóica, de uma mente de Deus maior que não existe, porque nós acreditamos que este está punindo, este está escolhendo, este está justificando. Este não. É a nossa visão sobre querermos ser amados, aceitos, fazermos a coisa certa. E os caminhos a se fazer a coisa certa estão descritos nas Escrituras Sagradas. Dependendo do nível de consciência da pessoa, não matarás é um mandamento ou é uma coisa óbvia? Aí eu faço uma pergunta que eu fazia na salinha lá de casa, quando eu morava lá em BH. Quem te garante que eu não vou matar alguém? Então a gente tem que explorar um pouquinho mais as nossas questões como seres humanos que somos, dentro da nossa consciência humana que temos, mas vislumbrar através do nosso esforço para que tenhamos mérito o que o divino realmente espera de nós. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente lê, por isso que a gente se reúne, por isso que a gente medita, por isso que a gente participa de reuniões, de eventos, de coisas, para isso que a gente faz terapia, para esse tipo de coisa. Para eu compreender que se existe uma regra que me diz que a incondicionalidade do amor permite com que o divino ame tudo e a todos da mesma forma e deseje o melhor para todos, por que eu não estou fazendo a minha parte nessa compreensão? Então percebe. Hum. Quando você vê um bom exemplo, você imita. Você fala sobre ele. Você está na mesa e fala: Nossa, você não tem noção daquilo que eu vi ali. Foi assim, foi assado. Por que que a gente não faz isso com essas coisas que nos são caras? Percebe que existe uma programação. Lembra daquelas programações que eu já falei com vocês há algum tempo? Eu já falei com vocês há algum tempo de algumas programações, dentre elas até no próprio no, ali na questão de nem acreditar no que está acontecendo no mundo. Nem eu falando, nem estando escancarado agora em todos os jornais, porque agora já está em todos os jornais. Cai a ficha do que está acontecendo. Por quê? Por que não cai a ficha? Que programação é essa que não faz cair a ficha? E de estudos, e de estudos, e de estudos, e de satsangs, e de coisas, e que está em todo lugar, não precisa ser só aqui, de que vai ser todo mundo pego com as calças na mão. E vai mesmo. E vai mesmo. E já está sendo. Vocês não sabem quais são os próximos passos dessa história? Eu sei. Não é possível que vocês não saibam.
Vocês têm noção de onde a gente está metido nesse lugar, nesse momento, nessa era, para brincar com fogo desse jeito? Vocês têm noção? Vocês têm noção do que está acontecendo no mundo nesse momento? Para a gente brincar dessa forma e não querer buscar, copiar, imitar os exemplos que temos? Tô falando de Saulo, não. Pode ser qualquer um. O que Jesus faria aqui? O que Chico faria aqui? O Divaldo faria? Sei lá, quem faria? Alguém que eu gosto, alguém que eu ame, alguém que me dá um bom exemplo? Que seja qualquer exemplo que seja que você considere bom. Se você não tiver interiorizado no seu coração que mesmo diante de todas as adversidades da vida, mesmo que ainda a sua concepção, a sua mente limitada não consiga te levar a um espaço o qual você seja capaz de usufruir dessa consciência, mesmo que em toda a sua totalidade você não consiga compreender o que é o ilimitado, mesmo que dentro de uma concepção você não consiga vislumbrar quantas estrelas há, quantos seres teriam, só de ser numa poça de água, você imagina quantos seres nós temos ali numa poça de água. Quiçá mundos, universos, metaversos. Eu preciso tentar no meu coração imitar a consciência divina e fazer a minha parte, desejando para mim e para todos a felicidade, com toda a paz disponível, toda absoluta paz disponível. Se eu não me indignar pelo estado de falta de paz em mim, eu não vou me indignar pelo estado de falta de paz do outro. Porque se eu só me indignar pelo estado de falta de paz do outro, não é algo real em meu coração. É algo que eu estou ganhando alguma coisa com isso. Aceitação, visibilidade, amor, carinho. Estou sendo visto. O fato de você cuidar do bichinho que está ali machucado não é para os outros verem, é porque você realmente se importa com aquilo. Nós não podemos, dentro dessa escritura, sermos hipócritas. Eu, muitas vezes, na minha ignorância, sou hipócrita. Cada um de nós, dentro da nossa própria ignorância, é hipócrita. Porque normalmente, comumente, o que nós estamos buscando é o melhor para nós. E você vê que a natureza age de forma contrária a isso. Toda a natureza age de forma contrária a isso. Até antes da corrupção, entendam o que eu estou dizendo, não é juízo de valor. Até mesmo antes da corrupção,
dos povos originários. Todos viviam em meio à natureza, usufruíam da natureza e compartilhavam da natureza. Não existe estoque, não existe nada disso. É o que é a relação, é a simbiose, é o que é. Hoje tem, amanhã não tem. Essa é essa época, a fruta é dessa época, o bicho é dessa época. Vou pegar para mim, eu vou pegar para o outro. Eu tenho para mim, eu tenho para o outro. Aonde nós nos perdemos? Veja o ponto que chega a nossa ignorância de onde nós nos perdemos, aonde nós nos perdemos. Se eu quero contemplar, no mínimo, deste espaço de direito meu, a consciência divina, eu preciso perceber essa sombra em mim. Que eu seja capaz de mudar, que eu seja capaz de encontrar a felicidade, que eu seja o estado de paz que eu busco. Para mim, para os outros seres humanos, para os animais, de forma geral, para o cósmico, para o estelar, para o divino, para o natural, em todas as esferas, na profundidade absoluta de todas as esferas, em todos os mundos, que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes. Não é um, não é dois, não é só eu, não é minha família. Quando a gente fala todo mundo, é todo mundo. A gente precisa perder para poder ganhar.
E nós sejamos capazes de perceber isso, todos nós, para que essa oportunidade surja a cada um de nós. Porque é justamente aquilo que te traz o medo que te liberta. Loka samasta sukino bhavantu. 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 Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes. Muita luz, muita paz e muita bênção para nós, para que a gente seja capaz de compreender e de se guiar pelas esferas do bem, hoje e sempre. Graças a Deus.